Olá, galerinha, tudo bem com vocês? Vamos agora iniciar nossa aula com o tema do novo capítulo desse mês, que é a construção do Império do Brasil. Nós vamos entender agora como as influências das ideias iluministas também trouxeram mudanças aqui para o nosso país. Como? A partir do momento que várias transformações foram acontecendo na Europa, nós tivemos com o processo de Revolução Francesa, depois a ascensão de Napoleão Bonaparte ao poder. Com esse momento em que Napoleão Bonaparte sobe ao poderio da França e integra-se como um imperador francês, ele começa a tentar expandir o território. E a partir do momento que vai expandindo o território da França, ele vai invadindo alguns países que estes não fossem a favor da ideia de governo dele, de Napoleão Bonaparte, de dominação. E aí nós temos um grande exemplo disso tudo, que foi Portugal. Portugal, como tinha uma boa relação com a Inglaterra, até mesmo relações econômicas, ele disse que aquele país que não obedecesse ou seguisse as ideias napoleônicas, ele invadiria. Portugal não aceitou e foi invadido. Portugal foi invadido e a partir da invasão francesa ao país de Portugal, nós tivemos a fuga da coroa portuguesa para a sua colônia, que no caso era o Brasil. Então, para a construção do Império Brasileiro, um dos pontos principais foi justamente a saída da corte portuguesa para a colônia brasileira. Quando aqui chega, ele vai começar a fazer um processo de transformações aonde favorecerá mudanças econômicas e sociais no Brasil colonial. Bom, então é mais ou menos essa ideia. Nós temos aí a partir de 1807, como vocês podem ver aí no livro. Eu convido a vocês, após esta aula, dar uma lida mais detalhada das páginas 96 até a página 106, tá certo? E aí veja bem, como eu estava dizendo, em 1807, exércitos da França já haviam conseguido ocupar vários territórios, vários reinos europeus, né? Espanha, que era vizinho de Portugal, por exemplo. E aí Napoleão queria que o príncipe regente, Dom João, fizesse justamente um rompimento com a Inglaterra, como eu disse, né? Esta aliança que já durava mais de um século, e aderisse ao chamado bloqueio continental, que foi uma medida tomada pela França no governo de Napoleão, uma maneira de tentar se tornar uma potência e acabar com o controle econômico da Inglaterra. E aí, esse bloqueio que tinha sido decretado por ele nesta época. No entanto, claro, numa situação crítica para Portugal, se ele aceitasse essas condições da França, a Inglaterra se tornaria sua inimiga. E se não aceitasse, os franceses invadiriam seu território. E foi justamente o que aconteceu. A partir do momento que ele não aceita, a França invade Portugal. E aí Dom João demorou muito para tomar essa decisão. A partir no instante que tomou, o que é que acontece? Na noite de 29 de novembro de 1807, uma esquadra transportando toda a família real portuguesa deixou o porto de Lisboa em direção ao Brasil. E aí o navio que levava Dom João dirigiu-se primeiro à cidade de Salvador, na Bahia, e dias depois, né, seu desembarque, em 8 de janeiro de 1808, assinou um decreto onde determinava a abertura dos portos brasileiros às nações amigas, que era justamente uma forma de manter as relações, né, com a Inglaterra e também manter as finanças reais, que ele necessitava tanto para se manter na colônia portuguesa. Os demais navios seguiram, sem desvio de rota, até o Rio de Janeiro, onde Dom João desembarcou um mês depois, em março de 1808. E aí veja bem, no Rio de Janeiro, Dom João foi recebido com uma grande festa, né, para os povos que ali já habitavam. A partir de então, Dom João começou a perceber que necessitaria de mais conforto.
e então começou a tentar ver como seria uma forma de melhorar a estrutura política, social e econômica do Brasil colônia, certo? Então a chegada da coroa portuguesa no Rio provocou essas grandes mudanças, principalmente na cidade do Rio de Janeiro, que estava sendo uma das capitais do Brasil, primeiramente, né? Uma das primeiras capitais no Brasil. E aí, os historiadores não sabem bem certo como os portugueses desembarcaram, mas uma das medidas tomadas pelo príncipe regente foi justamente lançar mão de um sistema chamado aposentadoria. Olha bem, porque esse sistema de aposentadoria era dar aposentos, que dava justamente alojamento a quem estivesse a serviço do rei ou em sua companhia em um lugar diferente da sua moradia. Então ele estaria no reino, tá certo? Mas os seus funcionários estariam em outros locais também de conforto que não fosse morando junto com ele no reinado. Os moradores das casas assinalados e dos nobres que chegaram ao Rio. Os moradores dessas casas, né, com a sigla PR, príncipe regente em geral, comerciantes, ricos, eles deveriam, sem resistência nenhuma, sem discussão, aceitar esse convite, né? E aí continuava por muito tempo morando todo nesse local e também se dedicando ao serviço real. Começou o processo de urbanização na cidade do Rio de Janeiro. Por se tratar de uma cidade cercada por morros, mangues, brejos e praias, era difícil circular por ela. Então, foram realizadas diversas obras para melhorar o tráfego e as condições de vida, né? Foram feitos canais artificiais, retificação, drenagem de terreno, desmonte de morros. Os prédios das cidades que eram pequenos novamente começaram a serem construídos outros prédios de andar. Os novos moradores queriam viver em casas de mais de um andar, sobrados, para mostrar a questão luxuosa que eles eram, né? Que eles viviam na cidade de luxo. Construíram também palacetes. Os órgãos da administração portuguesa funcionavam em Lisboa, passaram também a Portugal, Casa de Suplicação, mais ao Tribunal de Portugal. Foram também construídos aqui no Rio de Janeiro. Outras instituições foram criadas, como o Jardim Botânico, a Biblioteca Real, a Academia de Belas Artes. Então, aos poucos, o Dom João foi modificando toda a estrutura da cidade do Rio de Janeiro e, ao mesmo tempo, toda a questão social do Brasil estava também se modernizando. Em 1808, o governo português não permitia a existência da faculdade e da imprensa no Brasil. A partir da vinda da corte, foi necessário criar, né, uma elite letrada para ocupar os postos de administração de Portugal, né, da coroa portuguesa. Então, os primeiros cursos que foram criados, foi criada as primeiras universidades, né, em Salvador, e aí foi criada a Escola de Cirurgia em São Paulo, a Faculdade de Direito, né, no Rio, a Academia Médico-Cirúrgica. Então, foi começando a aparecer os novos cursos para formar uma nova elite letrada no Brasil. Até a criação dessas escolas, os nascidos no Brasil que desejassem fazer um curso superior tinham de ir para a Europa, que era o destino preferido deles, a Universidade de Coimbra, em Portugal. E em 13 de maio de 1808 foi criada a Imprensa Régia e o primeiro periódico a ser impresso no Brasil foi a Gazeta do Rio, como vocês têm aí na imagem do livro de vocês. Dom João contratou também artistas para embelezar a cidade do Rio de Janeiro. Os melhoramentos, eles visavam que era para a corte civilizar a cidade, tá certo? Então, nós temos a missão francesa vinda para o Brasil. Em 1815, eles deixaram de ser inimigos de Portugal e foram autorizados a entrar no Brasil com essa missão. E em 1816, vieram muitos artistas da França a convite de Dom João e, como ficou conhecido como Missão Francesa, o objetivo era criar uma academia de ciências, de belas artes, de letras, justamente para civilizar todo o processo de capital do Brasil, que estava sendo o Rio de Janeiro. Outras medidas na época de Dom João, a vinda para cá, foi em 1810,
quando Dom João assinou um tratado com a Inglaterra que ficou conhecido como Tratado de 1810, que era justamente a Aliança, Amizade e Comércio. Esta aliança desagradou terrivelmente os comerciantes daqui, os comerciantes de Portugal e, consequentemente, os comerciantes brasileiros, porque estabelecia que 15% era a tarifa cobrada do valor dos produtos ingleses que entrassem aqui no Brasil, enquanto os produtos portugueses, que era 16%, e sobre outras nações 24%, ou seja, os impostos para os ingleses estavam mais baratos, que era uma forma de ter um comércio maior com a Inglaterra. E os impostos para a coroa portuguesa e para o Brasil estavam mais caros. Então, em 1815, o Brasil, sede do Império Português, deixou de ser colônia e passou a ter o título de Reino Unido a Portugal, que era uma maneira que Dom João encontrou para continuar sendo rei de Portugal e, ao mesmo tempo, governando daqui do Brasil, que ele ainda se encontrava aqui. Os comerciantes portugueses ficaram ainda mais insatisfeitos e não era para menos, pois perdiam exclusividade e privilégio ao ter um reino ali junto com o Brasil, né? Com a abertura dos portos em 1808, o Tratado de 1810 agora de vez aniquilava o comércio português. Então a elevação do Brasil a Reino Unido foi interpretada em Portugal como um sinal de que a corte ficaria definitivamente no Rio de Janeiro. E isso fez com que alguns portugueses começassem a reivindicar a volta de Dom João para Portugal. E aí, em 1820, houve a chamada Revolução do Porto. O que isso significava? Que Portugal passava a contar com uma Constituição e que o país exigia a volta imediata do rei, bem como se ele, fizesse seu juramento, a nova Constituição. Dom João não era mais príncipe regente, mas rei de Portugal. Pressionado pelos acontecimentos, por essa Revolução do Porto em 1820, e para não perder o trono, Dom João VI ele foi obrigado a voltar, mas para não perder o Brasil, que agora era título de Reino Unido a Portugal, deixou Dom Pedro no governo. Então, Dom Pedro permaneceu no Brasil, mas sem recursos. Sem muito recurso, porque Dom João governava o Brasil ainda lá de Portugal. Encontrou-se em uma difícil situação. As cortes haviam obrigado a província brasileira a prestar contas políticas e financeiras. Em uma carta que escreveu ao pai, Dom Pedro disse que fiquei regente e hoje sou capitão-general porque governo só a província. Nessa mesma corte, Dom Pedro chegou a pedir ao pai, inclusive, que o despedisse deste emprego. Apesar dessa situação e das intensas pressões das cortes, o Portugal começou a exigir que Dom Pedro voltasse para Portugal para concluir seus estudos. Quando recebeu uma representação com mais de 8.000 assinaturas das pessoas do Rio de Janeiro suplicando que ele ficasse no Brasil, ele decidiu ficar. E aí, em 9 de janeiro de 1822, reuniu no Lago do Paço, que pretendia manter o Brasil, e desobedecer às ordens de Lisboa. E esse dia, o 9 de janeiro de 1822, ficou conhecido como o Dia do Fico, que foi quando ele decretou a célebre frase: se é para o bem geral da nação, diga ao povo que eu fico. Então, por isso que ficou conhecido como Dia do Fico. Então, Dom Pedro começou a governar de maneira mais liberta de Portugal. Escolheu um novo ministério, que foi liderado por José Bonifácio de Andrade e Silva. Incluiu um intelectual que tinha nascido no Brasil, educado na Universidade de Coimbra. Em 3 de junho, Dom Pedro convocou eleições provinciais para compor uma Assembleia Constituinte para o Brasil, demonstrando que estava posto a enfrentar a Corte de Lisboa e assim tentar a independência do país. Uma medida em especial marcou o rompimento definitivo, que foi justamente o decreto assinado por Dom Pedro em 1º de agosto, aonde considerava inimiga
todas as tropas portuguesas enviadas ao Brasil sem o consentimento de Dom Pedro. E assim era o passo inicial para o processo de independência do Brasil. Veja bem, todo o desenrolar começa desde o processo de invasão de França a Portugal, a vinda da família real para o Brasil e todo o processo de modernização. Em 1820, a volta de Dom João para Portugal, deixando aqui Dom Pedro. E a partir de então, Dom Pedro começou a governar com um pouco mais de liberdade e começou a desobedecer às ordens da coroa portuguesa. E assim nós temos o início do processo de independência. Galerinha, convido a vocês a fazer a leitura melhor do capítulo e em seguida resolver a atividade. Até a próxima aula.